sei o que aconteceu com o meu Face que não abre mais live no Face. Mas todos os dias a gente tenta. Enquanto o Instagram tá enviando o aviso que a gente entrou na live. Vou preparando meu copo com água aqui. Meu marido acabou de me trazer minha água com limão. Vera, boa noite, bem-vinda. Quem mais chegou, coloca a mensagem ali, porque daí eu posso interagir e saber quem tá na live. Ana, bem-vinda. Saudade de você, Ana. Tô aqui novamente tentando fazer com que funcione no Facebook e eu não sei o que acontece. Dani, saudade de você, Dani. Dani, foi ótimo o curso da maternagem, pena que você não participou. Ed, boa noite, bem-vinda. Espero que em breve a gente possa fazer constelação lá em Curitiba, né, Ana? O Face eu desisto. Não abre, eu não sei o que acontece com o Facebook que não abre mais a live. Enquanto o Instagram vai avisando aí, vão se preparando, vão estando presente aqui totalmente comigo, respirando com consciência para que a gente possa ter aí uma conversa, para que a gente possa refletir um pouquinho aí sobre esse nosso momento na vida e depois a gente faz a nossa meditação juntas, a nossa meditação de ativação da gratidão. Deixa eu botar essa carregador aqui no Mac, senão vai descarregar. Foi bem bom. A Vera participou. A Vera pode dizer aqui que foi bom, né, Vera? Espero aí que as suas questões tenham sido resolvidas, Dani. Então, assim, para quem tá chegando, hoje a política tá aí em caos de novo, né? Eu não assisti, mas acabaram de me falar que o nosso ministro da Saúde saiu de novo e a gente tá sem ministro da Saúde, né? E aí as pessoas querem ficar escolhendo lado e ficam criticando um lado, eu defendendo o outro lado, né? E aí eu resolvi... Ué, por que não tá funcionando? Só um pouquinho. Ah, já sei, só um pouquinho. Eu tô com uma extensão e aonde eu liguei na extensão, eu deixo aqui uma extensão onde tava o computador ligado, o Mac ligado, que eu botei ligado. E aí não ligou, eu fui olhar, tinha um desligado da tomada a minha extensão, aí não ia funcionar mesmo, né? Bem-vinda, Cris, Beatriz, Compras Orgânicas, bem-vinda. Quem chega pela primeira vez, então, a gente sempre faz uma reflexão e depois a gente vai para a parte de fazer uma meditação em conjunto, nessa força do grupo, para ativar ainda mais a consciência do nosso coração, para emanar a gratidão, para reconhecer as coisas que a gente recebe, o que a gente vivencia, né? E é bem bacana, é bem forte, porque a gente está juntas aqui. Então é como se a gente estivesse todas no mesmo lugar meditando, e isso ativa sim um poder maior do que uma única pessoa meditando, né? Júlia Rossini, bem-vinda! Temos que te conhecer, já que minha amiga Elo e Carol fizeram o curso contigo. Pedro, bem-vindo. Pedro, meu afilhado, bem-vindo. Então, dentro desse sentido que eu comecei a falar hoje aí do que aconteceu, né? Me veio uma reflexão da Sophie Hellinger, da esposa do Bert, que desenvolveu as constelações. A Vera tá colocando aqui que foi maravilhoso o processo, revelou algumas questões que estavam escondidas nela. Graças a esse processo, creio estar curada. Uau! Parabéns, Vera, parabéns, 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 parabéns. E aí, quem não sabe sobre o que a Vera tá falando, foi sobre um treinamento que eu ofertei na quarta-feira à noite. Foram 60 pessoas inscritas
e foi algo muito, muito forte, muito abençoado. Foram mais de 2 horas de treinamento pelo Zoom. Ficou fantástico e teve vivências fortíssimas. Era sobre essa arte da maternagem, né? E aí muitas pessoas me perguntaram se a maternagem era uma coisa de quem era mãe, né? E ou se homem podia fazer, né? E aí tiveram homens fazendo. E a arte da maternagem é para todos os seres que são adultos, porque quem é adulto deve aprender a cuidar de si. E aí a gente precisa entender por que a gente não cuida da gente, por que a gente ou negligencia, faz de conta que não está acontecendo nada, ou fica esperando que o outro cuide de mim, né? E fica reclamando, xingando e culpando, ou com raiva, né? E não sai da vitimização. Então foi um trabalho muito bacana esse da quarta-feira. Dá para ampliar ainda, a gente fez por 2 horas. A cara falou de mim para você, fico feliz. Eu imaginei quando eu tive. Porque ela ia participar desse treinamento da maternagem, e aí ela me falou: Morgana, eu tenho uma aula com a Júlia. Foi bem bacana. A Elô tinha me falado de você muito tempo atrás, quando a Elô fez o curso contigo. E aí, eu acho que eu já te seguia na época, não sei. Eu digo pra Elô que vocês duas são muito parecidas. E eu sei que a Carol entrou em contato comigo um dia, eu falei de ti pra ela e ela começou a seguir tuas lives. E aí ela colocou tudo em prática, né? Comprou o curso e fez. E eu fiquei muito feliz. Tá linda ela. A Sophie conta, indo lá pro assunto que eu quero falar, a Sophie fala, e aí entra um pouco também sobre essa questão que às vezes a gente se coloca na vítima e a gente não cuida de nós. A Sophie fala que quando a gente passa por uma crise, e a gente está passando por uma crise planetária, acontece normalmente 5 passos. Só que normalmente a maior parte da população, das pessoas, ficam presas nos 3 primeiros passos. Elas não evoluem para os outros. E o resumo desses 5 passos é, primeiramente, o que acontece com a gente em qualquer crise, seja quando alguém que a gente ama muito falece, né, num desastre e a gente fica muito mal, seja como agora uma pandemia, seja quando a gente talvez está num trabalho há muito tempo, gosta dele, se realiza e de repente a gente fica desempregado, ou a gente construiu todo um casamento dos sonhos e o castelo desmorona, né? Tudo isso são crises que o ser humano passa, e aí normalmente as reações são, em primeira fase, a gente paralisa, a gente congela, a gente fica parado e não sabe o que fazer. Segunda fase do processo, normalmente a gente obedece o que autoridades falam que a gente deva fazer. Então a gente ouve os outros, o que alguém que a gente entende que é maior do que eu esteja falando sobre esse assunto e que tenha mais conhecimento de lidar com isso do que eu. Então eu nego meu conhecimento, eu olho e busco alguém de fora que me dê uma luz, que me dê uma clareza para eu saber como fazer. Terceiro movimento que acontece é indignação e raiva. E aí muita gente paralisa aí. E a indignação e a raiva é ficar culpando e xingando todo mundo e passa às vezes uma vida aí, né? A gente conhece várias pessoas que tiveram um trauma, infelizmente, lá no passado, há 20 anos atrás, e elas reclamam até hoje do que aquela pessoa fez para ela e que por isso que a vida dela tá desgraçada desse jeito. A pessoa fica na postura da vítima, da coitada, né? A pessoa não assume a responsabilidade pela sua vida por fazer algo diferente. Qual seria o 4º passo num processo de crise? O 4º passo a gente fala que seria buscar informações alternativas, né? Eu posso dar o exemplo, algumas pessoas já me ouviram dando esse exemplo. Há muitos anos atrás,
uns 10 anos atrás, eu acho que eu fui num médico, eu não conseguia segurar a bolsa. Os meus braços, eu sentia tanta dor nos braços, não era dor era nos ombros, mas eu não tinha força nos braços para segurar as coisas, assim, eu tava muito fraca nos braços. E não faz 10 anos, foi 2013. E aí eu fui num especialista, num médico, e ele disse: "Ah, você não tem musculatura nas costas, por isso que você tá sem força." Ponto. Foi isso que ele me disse, me deu tchau e me mandou embora. E aí a gente paga uma consulta dessa, né? Ainda bem que a gente tem Unimed. É... Bom, na época, o que eu fiz? Eu tinha uma amiga fisioterapeuta que trabalhava com RPG e ela fez 10 sessões comigo e depois passou. E se eu tivesse ficado lá com a ideia do que a gente entende? Lembra que quando eu faço assim é entre aspas, né? Daquilo que foi me dito que era autoridade. Quem é autoridade? A autoridade é o médico, certo? O médico que é especialista. Ortopedista, especialista em ombros. Foi nisso que eu fui. Fui no top, no cara que é o mais conceituado. Se eu fico com a ideia dele, eu ia ficar tomando remédio para dor e nunca mais ia segurar nada, né, nos braços. Porque ele disse que eu não tinha musculatura, daí eu tomo aquilo pra mim, pronto, eu não tenho musculatura. Ai, coitada de mim, sou uma vítima, não tenho musculatura nas costas. Aí na época, eu busquei o quê? A informação alternativa, eu busquei uma fisioterapeuta. Isso melhorou e de vez em quando, óbvio que eu busco, né? Hoje, por sinal, eu busquei. Não que eu tenha fraquezas ainda, mas essa parte aqui acumula muita tensão, né? Quem é terapeuta e é na parte de energia sabe como a gente acaba, mesmo sem querer, mesmo sabendo muito racionalmente que tudo é do outro, às vezes tem questões energéticas aí que são muito fortes de memórias, né? E a gente absorve. E aí é como esse meu amigo que é fisioterapeuta que me atende, ele tem uma imagem, como chama? Uma estatueta de um homem com um universo aqui atrás nas costas, né? E na psicologia a gente fala que é o salvador do mundo, né? Existe o salvador do mundo, existe o que se faz de vítima e existe o perpetrador, né? O agressor. E algumas pessoas se colocam como salvadores do mundo, daí dói tudo, né? E a gente tenta se ajudar para se libertar. E quando eu vejo que eu não dou conta, eu busco ajudas em outros profissionais. Então, voltando lá na minha ideia a Sofia que fala das constelações. Boa noite, mãe, boa noite, pai. Que fala sobre os 5 passos que a gente consegue dar dentro após uma crise. Vou voltar lá, então, já que eu contei algumas histórias. Primeiro passo. Do Celino chegou, olha só, eu tava falando dele. Meu osteopata, que me atendeu hoje, me aliviou toda a minha TE, me aliviou toda o nervinho daqui, que eu esqueci já o nome, que pega aqui, embola tudo. E que eu tô leve e solta aqui, feliz da vida. Bom, vou voltar lá nos 5 passos que eu tava falando, então. No primeiro, quando uma crise acontece, a gente paralisa. É o medo, né? A gente gela e a gente congela. O segundo passo, então, a gente acaba obedecendo às autoridades, a gente toma aquilo e diz, eu tenho isso, né? Então eu sigo isso, eu faço aquilo, né? Igual a gente tá inicialmente obedecendo quem a gente tá tentando entender que deveria saber um pouquinho mais sobre a pandemia do que talvez eu. Terceiro passo, eu começo a me revoltar e começo a xingar e brigar com todo mundo e criticar e não saber mais o que é certo, o que é errado, porque o negócio está piorando, né? A situação, o conflito é interno dentro de mim. Quarto passo, então, eu busco as informações alternativas, como eu dei o exemplo agora de ir no fisioterapeuta e não só ter ficado com a autoridade de um médico ortopedista top, especialista da galáxia, né? Porque às vezes ele não tem o conhecimento de outras informações que um fisioterapeuta pode te dar. Então eu te dei um exemplo aqui de corpo, de dor física, mas isso a gente pode refletir sobre o corona sim.
né? A gente tem a verdade sobre o corona? Ninguém tem. Ninguém tem a verdade sobre o corona, mas aonde é que as pessoas estão? Aqui no terceiro passo, que é criticar e querer pegar um lado e ficar tocando pau no outro lado, né? E tem que culpar alguém. Então é mais fácil culpar o presidente, culpar quem quer que seja, do que refletir. E eu? Porque é o quinto passo. O quinto passo é eu sair dessa postura de vítima, de achar que são os outros que têm que cuidar de mim, e eu buscar eu internamente dentro de mim o que eu faço comigo. Eu vou me cuidar. O que é que eu preciso fazer? Parar de ficar esperando pelos outros, né? E aí é só quando eu assumo essa responsabilidade pela minha vida e que eu saio da postura de vítima, e isso é em qualquer crise, tá? É que algo novo pode surgir. É que eu posso ganhar uma clareza de seguir e de fazer algo diferente do que eu vinha fazendo nos outros passos, né? O quarto e o quinto passo já são passos de libertação, né? Quem fica aqui fica num processo de vítima. E aí eu vou um pouquinho mais profundo. Aonde é que as pessoas ficam amarradas no processo de vítima? Normalmente, né? Já que a gente tá no mês de maio e eu trabalhei questão de mãe bastante essa semana e trabalhei dentro do treinamento da maternagem, muitas das vezes que as pessoas ficaram no papel da vítima é porque ocorreu algum trauma que desvinculou, que rompeu o vínculo desse filho com essa mãe. Às vezes a mãe ficou doente, foi internada, e aí esse filho não ficou em contato e sofreu, queria essa presença da mãe e não teve. E aí ocorre que, como se fosse energeticamente um rompimento, que deixa ele na postura de eu sou um coitado, eu não recebi aquilo que eu precisava da minha mãe, e por amor e lealdade eu continuo fiel à minha mãe, e eu fico sem receber as coisas. Eu fico nessa postura de coitado mesmo o resto da minha vida. Morgana, isso acontece em 99% dos casos. Isso acontece muito. Nesses 10 anos eu já vi muitos casos assim. Que as pessoas estão em lealdade, inconsciente de amor com as suas mães, porque lá na infância ficaram sem a presença da mãe, então elas entendem que se a mãe não pôde dar, ninguém mais pode dar, muito menos eu dar para mim. E quando é reconhecido esse movimento, a pessoa pode se libertar desse padrão comportamental. Padrão comportamental de vítima não gera sucesso para ninguém, nem para a própria pessoa, nem para a família, nem para a mãe, né? Porque mãe nenhuma quer filho fracassado. Deteriora o sistema, deteriora a comunidade, o país, né? O Brasil tem um comportamento muito de país de vítimas. A gente precisa, eu venho alertando muito para que a gente aprenda a se responsabilizar pela nossa vida e que a gente use a nossa palavra, as nossas redes sociais para comunicar aqui que as pessoas se empoderem, que as pessoas transmitam conhecimento, transmitam luz, transmitam essa capacidade que todo ser humano tem de se levantar e de fazer o seu melhor e desapegar daquilo que não presta, né? A espiritualidade, principalmente o centro espírita, na visão do Allan Kardec, fala muito sobre orar e vigiar. E vigiar é vigiar a tua palavra, presta atenção, né? Hoje, com o Durcelino, o meu amigo osteopata, a gente falava. Oi, Pepe! Meu amigo professor maravilhoso Ivan, bem-vindo! Olha só, o Ivan é um super exemplo de empoderamento, a história dele é incrível. Entrem lá no Instagram dele que vocês vão ver. Ele é um super profissional e ele mostra que todo mundo, quando tu quer alguma coisa, se tu botar persistência e ação, tu vai lá e consegue na tua vida, né? E aí as pessoas dizem, nasci gordinha, vou morrer gordinha, minha família é toda gordinha e não consigo emagrecer, né? E aí o Ivan experienciou o que é, né? Ele, um atleta, ele foi lá e experienciou. Ganhou um absurdo de peso, que eu não lembro mais quanto foi, Ivan.
em poucos meses, para mostrar que sim, com muito peso, não precisa de redução de estômago. A pessoa pode voltar a emagrecer e pode fortalecer seu corpo com musculatura. Morgana, por quê? Só para ficar bonito? Não, porque quem tem o corpo forte tem mente forte. 40 quilos, o Ivan tá falando, olha gente, ele fez esse super desafio com ele. Ele aumentou 40 quilos e depois emagreceu, enxugou tudo. E ele criou um método dele que prova que é possível você conquistar saúde. Porque saúde e força, porque quando a gente tem músculo forte, a gente tem fluxo de energia pelo corpo. Quando a gente acumula gordura no corpo, se tem uma coisa que quando eu fiz faculdade de farmácia, eu achei a coisa mais nojenta no ser humano, é gordura, né? Eu tive que abrir cadáver. E se existe uma coisa no ser humano que não é bonita, é a camada de gordura. E camada de gordura bloqueia a energia. A pessoa adoece, ela vai ficando inflamada. Quando tu tá inflamada, tu tá com dores, tu não raciocina direito, né? E a inflamação é tão forte que hoje a ciência mostra que muitos casos de depressão têm a ver com inflamação no próprio cérebro, né? Então a gente precisa sim tomar cada vez mais consciência e aprender a fazer o trabalho que eu ensinei para as pessoas no treinamento da quarta-feira, sobre maternar, sobre aprender a liberar a nossa mãe e a ser super grata por tudo que a gente recebeu dela e aprender a cuidar da gente, né? Boa noite, madrinha! Quanto tempo você dedica para cuidar de você, né? Ouvindo uma música que te faz bem, fazendo uma meditação, fazendo atividade física, preparando o teu alimento, né? Ontem eu conversava com uma outra amiga minha que tem restaurante e ela falava para mim assim, Morgana, eu já trabalhei com chefes de cozinhas dos restaurantes mais chiquetosos que tem na região. E todos eles falam que a comida volta para a panela, né? Então tudo que sobra lá no prato, na mesa das pessoas, volta para a panela, né? E aí às vezes a gente paga caríssimo nos restaurantes. E às vezes come comida requentada, come comida de outras mesas, ao invés de sentir o prazer de preparar a sua própria comida em casa, né? Às vezes a gente passa 24 horas do dia pensando em trabalho, ao invés de cultivar momentos contigo, momentos com o teu companheiro, né? O que você está fazendo com o seu companheiro? Na live da quarta, não, na live da terça-feira que eu fiz com Conexão Moderna, me perguntaram sobre as mães que estão aflitas com seus filhos pequenos em casa e eu falei, para e olha nos olhinhos dele, aqui ó, olho com olho, tu vai ver o efeito que dá olho no olho. Marido e mulher também tem um efeito poderoso quando olha nos olhos. Existe uma abordagem que eu trabalho que chama Rebirth, que é o renascimento. É uma abordagem que a gente ativa o fluxo da energia através de uma técnica de respiração, que de repente a gente percebe que a gente é respirado pela vida, que não é a gente que respira. E essa abordagem, quando é feita em casal, então entre o companheiro e a companheira, um cuidando do outro para fazer essa respiração, o vínculo do amor entre eles volta quase que instantaneamente. Aquela paixão, aquele cuidado, aquela admiração volta. Então, muitas das vezes, a gente está bloqueada com a nossa respiração. A nossa respiração é a nossa conexão com a vida, né? Por isso eu estou sempre aqui todos os dias, convidando vocês para que a gente respire com consciência e a gente faça a nossa prática de meditação. Aí do obrigada, deixa eu ver aqui as mensagens que colocaram. A Rice botou que na cidade dela tem uma menina de 18 anos que fez essa cirurgia. E é comprovado que tira alguns anos de vida, né? Porque cortar um pedaço da gente diminui um fluxo de energia vital aí grande, né? O Silva que sabe, osteopata, a gente estava falando sobre os ferrinhos do sutiã, como é prejudicial a mulher usar, né? Porque bloqueia energia. Como
como corta quando a gente, a mulher que bota o silicone cortando, né? Sempre que a gente faz cirurgia, a gente está cortando inervações e isso tem um prejuízo, né? Imagina tirar um pedaço do estômago. A absorção. A Vera colocou aqui, eu fui levada para morar com os tios aos 10 anos. Nesse processo que você nos presenteou, descobri o quanto eu sofri inconscientemente isso. Sabe o que acontece, Vera? Vera e todo mundo, né? Muitas vezes, conversava isso com o Luiz também, com meu marido, na quarta-feira à noite, depois que terminou o treinamento. Porque muitas vezes, alguém que gosta da gente, ou a gente lê num livro, ou a gente aprende com um professor, ou vai para uma psicóloga e aprende, né, sobre a psicologia positiva, sobre que eu tenho que me amar, sobre que a gente tem que sorrir, ser feliz. Só que daí a gente veste como se fosse uma máscara da pessoa positiva, da pessoa autoastral. Só que daí a gente não reconhece as dores que estão lá no corpo, guardadas. E se a gente não reconhece essas emoções que ficaram bloqueadas muitas vezes na nossa infância, em algum momento elas como se aumentasse, que nem sujeira embaixo do tapete. Uma hora aparece com tudo, maior do que era, né? E aí nos tira do eixo. Por isso, é super importante sorrir, é super importante se amar, sim, mas a gente precisa fazer o processo de limpeza primeiro, a gente precisa liberar, porque as memórias ficam no corpo, né? Hoje o Silva foi fazer o Durcelino, que tá, não sei se o Durcelino tá aí ainda, o meu amigo osteopata, ele foi tocar no meu corpo e na parte das costas, que é numa parte que toca o fígado, meu Deus, eu quase pulei da maca quando ele encostou. E aí ele disse, teu fígado tá travado. Daí eu tive hepatite. Daí ele, é a memória da hepatite ainda que tu carrega. Eu tive hepatite, acho que com 6, 7 anos. A memória das coisas ficam no nosso corpo, né? E aí bloqueia o fluxo de energia. E se a gente não libera esse fluxo de energia, a gente vai ficando torta, travada, né? E vai sentindo dor. E hoje eu estava lendo algo que eu achei muito interessante, que o Durcelino me deu de um cientista, que ele entende que quando a gente tem uma dor física no corpo, a gente acaba focando na dor física e esquece da dor emocional. E a dor física vem da dor emocional. Então, enquanto a gente não resolve, não libera o conflito biológico que a gente está dentro da gente, de uma relação, muitas vezes de filha e de mãe, de filha e de pai, com irmãos, com o relacionamento do marido, isso vai te dando mais e mais dor física, daí tu fica correndo atrás de um profissional que te tire a dor física, ou muitas vezes, vocês já me viram falando aqui, pessoas que são hipocondríacas, que adoram tomar muito medicamento, que qualquer dorzinha estão tomando medicamento, na real essa dor tá falando, você que é sua mãe, e por isso você busca tanto medicamento, né? Porque você quer esse alívio que a mãe dá. Que alívio que é que mãe dá? Quem adivinha qual é o alívio que uma mãe dá para uma mulher, principalmente para uma filha? Um colo, um carinho. E aí, quando é que a mãe dá isso? A mãe dá isso até, vamos pensar, no máximo 18 anos, que uma mãe deve ter responsabilidade sobre seu filho dessa forma. Assim, chutando alto 18 anos, porque uma mulher na idade ali dos 12, 11, quando ela menstrua, ela já começa a desenvolver muitas habilidades que ela precisa aprender a arte da maternagem com ela mesma, né? Então, quando o meu corpo tá doendo, quem é que tem que se dar colo? Quem é que tem que disponibilizar tempo de autocuidado? Sou eu. Eu preciso aprender a cuidar de mim. Eu preciso me responsabilizar pela minha saúde e saber que eu tenho que ir lá com um personal, né? Como tava o Ivan aqui, e praticar com alguém que saiba colocar o meu corpo numa postura certa para fazer uma atividade física e isso me dar bons resultados. Eu preciso me responsabilizar pelo que eu tô comendo, me nutrindo,
Porque se eu quero ter sucesso, e quem é que não quer ter sucesso? Tu vai dizer, Morgana, todo mundo quer ter sucesso. Às vezes, de boca para fora. Porque internamente, às vezes, está apegada com uma informação do inconsciente, de uma criança que viu uma cena e está apegada na morte. Então, está apegada no fracasso, né? Ela vai para a morte ao invés de ir para a vida. E isso tem milhares de casos, né? Tem um exemplo. Elfa Fabiana, bem-vinda. Agora me veio um exemplo, porque as pessoas me perguntam sempre se só influencia quem é de sangue na gente, né? Quem é de sangue, pai, mãe, vô, vó, tio, tia, né? O povo de família de sangue. Não é só família de sangue. Ex-companheiros dos nossos pais também nos influenciam muitas vezes. Lembro de um caso que a mulher estava para se separar do marido porque ela não conseguia mais ter relação com ele, não estava mais sentindo nada. E aí foi fazer a constelação. E aí ela conta que o pai morava numa cidade, era casado com uma pessoa, daí não sei qual foi o motivo, se separa, deixa essa pessoa lá com 1, 2 filhos e vem embora para uma outra cidade, acho que por questão de trabalho, alguma coisa assim. E lá nessa outra cidade conhece a mãe dela e tem os filhos, e ela é uma das filhas, né? E aí se observa na constelação que ela está em lealdade com a primeira esposa do pai. E aí ela pensa, não, imagina, nem sei quem é. E aí vai se olhar, observar qual é o movimento, tá? Então, experiencia isso, né? E aí percebe-se que sim, como forma de ser grata por ter nascido, prefere não ter um relacionamento de casamento feliz igual essa mulher não teve, como se fosse uma forma de vingar o sofrimento da primeira esposa do pai. Já que eu nasci porque tu sofreu, agora eu sofro para vingar a tua dor. E aí ela foi experienciar o movimento dessa primeira esposa, né? Porque na visão dela, isso seria uma forma de compensar essa primeira esposa. Por isso que tem muita gente que sofre, que caminha para o fracasso, porque de uma forma leal acha que a forma de compensar a dor de alguém do passado é sofrendo junto, é sofrendo igual. E não é assim que a gente compensa as dores do passado, né? Mas é só trazendo para um consciente que a gente consegue identificar isso. Então, quando ela foi observar que essa primeira esposa jamais queria isso, porque a mulher disse, só o que falta, já sofri o suficiente e ainda agora vou ter que carregar a culpa de que a filha dele do outro casamento não é feliz por causa de mim, né? E aí ela resolveu, depois dessa constelação, ir buscar essa família. Essa primeira esposa já havia falecido, mas ela conheceu os irmãos, né? E aí ela se engatou de novo pelo marido e ela liberou, deixou em paz, né? Reconheceu, foi grata por essa mulher e deixou a dor com essa mulher. Quando a gente reconhece essas histórias que aconteceram no nosso sistema familiar, a gente ganha essa permissão de seguir com mais sucesso para a vida. A gente se libera desse papel de vítima, né? Então, muitas vezes, as pessoas que não conseguem superar suas crises, crise de casamento, crise no trabalho, crise de uma pandemia como essa, né? E que se agarram no fracasso, que se agarram nesse papel de vítima, coitada de mim, né? Sou uma coitada diante desse vírus, ao invés de buscar uma solução do que eu vou fazer da minha vida, né? Em vez de ficar esperando aí a decisão do governo ou sei lá de quem, busca uma realidade para ti. Muitas vezes é porque lá no passado a tua parte criança ainda tá te movendo e tá engatada em histórias assim de vítimas.
Então fica um convite para você olhar para a tua história, né? Às vezes a gente consegue, existe... Talvez amanhã eu faça essa meditação, vou deixar para amanhã. Hoje a gente vai seguir com a meditação, com a meditação do obrigada, e amanhã eu vou fazer essa meditação das mães aqui com vocês, e aí vocês vão experimentar um pouquinho desse conectar-se com a mãe. Hoje eu recebi um videozinho de que, não sei se vocês já viram, é bonitinho o videozinho, mas ele falta explicação nele e pode gerar uma visão muito distorcida e prejudicial. Ele fala de uma mãe que bota o filho no mundo e aí quando o médico vai cortar o cordão umbilical, ela se desespera, berra e diz, não, ninguém vai cortar o cordão umbilical do meu filho. E aí ela carrega esse filho com ela. E aí eles vão, onde eles vão, ela puxa a cordinha como se fosse um cachorrinho, que é o cordão umbilical, né? Esse filho tá grudado nela a vida inteira. Aí ele tá ali, sei lá, com uns 4 anos, sei lá, ela tá no supermercado, aparece um cara que ela podia se enamorar com ele, né, arrumar um namorado, mas não, o filho gruda nas pernas dela e não, né, a mãe é minha, homem nenhum vai pegar minha mãe. E aí assim a vida vai passando e essa mãe e esse filho estão grudados pelo cordão umbilical, e eles não se separam, e aí chega a adolescência dele, ele começa a ver mulheres, a sentir atração, mas daí a mãe puxa e diz, agora tu tá comigo, né? E aí mostra que depois que ela tá bem velhinha, ele cuida dela, dá comida pra ela, até que ela, a morte vem buscar ela, eles estão dormindo, e daí a morte corta o cordão umbilical, e aí esse filho, quando acorda, fica louco e perdido dentro do quarto, tipo, perdi meu chão, né? Eu só sabia viver com a minha mãe. Essa é uma realidade de muitas pessoas, sim, né? Essa codependência, ela é doentia demais. Outro dia eu conversava com um pai que me dizia, não vejo problema nenhum, não sei por que as pessoas ficam dizendo que a partir dos 18 anos os filhos têm que ir embora de casa. Para mim, meus filhos, enquanto não casar, e se eles nem quiser casar, eles podem continuar morando comigo. Mesmo que seja um inferno, mesmo que minha filha brigue comigo, mesmo que bata a polícia aqui em casa, eu prefiro os filhos morando na minha casa. Aí é mais ou menos o que acontece nesse videozinho, né? Quando você não educa teus filhos para eles aprenderem a se responsabilizar, e esse é um movimento de abençoar e confiar que eles vão passar pelos desafios deles para crescer e se desenvolver, e que se você vai lá e faz por eles, eles jamais vão crescer e fazer, né? Esse é um vínculo doentio, mas a gente precisa entender que jamais filho e mãe se separam. É um vínculo eterno, mas esse vínculo tem que ser sadio. A fonte da nossa vida é a nossa mãe, né? A gente nasce através da nossa mãe. A gente fica 9 meses lá dentro. Pensa quantas informações a gente coletou dela. Todas as emoções que ela viveu durante a nossa gestação estão conosco. Todas as memórias ficam. O nosso corpo é sábio demais, né? Ele absorve tudo para que a gente possa sobreviver. Só porque às vezes a sobrevivência não é sucesso, né? Às vezes a sobrevivência é só não morrer, mas continua no sofrimento. Então o que a gente precisa buscar, o trabalho de desenvolvimento humano, é para a gente buscar o sucesso. Buscar essas liberações de memórias, às vezes, que são prejudiciais em nós. Agora, o vínculo com a mãe, esse é eterno, esse cordão umbilical que se fala de cortar, né, de romper, de arrebentar as coisas com a mãe, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o sofrimento é bem maior. Se você quiser se revoltar, expulsar a tua mãe da tua vida, né? Morgana, mas tem mães tóxicas? A gente precisa primeiro tomar a mãe que a vida nos deu. Quando tu conseguir fazer esse processo, muita coisa na tua vida melhora. Às vezes é preciso tomar a distância das mães, porque tu tá no teu processo de te tratar, sim. Agora, quando tu te trata aqui, tu consegue chegar mais perto da tua mãe. E quanto mais perto tu chega da mãe,
quanto mais ela tá no teu coração, quanto mais tu olha para tua mãe com gratidão, pode ter certeza que mais vida com sucesso você tem. Então, assim, em vez de ficar lá no nível 3, que é ficar culpando e xingando todo mundo, te recolhe para fazer esse processo de autocura. Isso é possível, né? Investe em você e busca esse processo que é possível. Por mais desafiador que seja, é melhor buscar um processo de autocura do que tu passar 90 anos da tua vida em sofrimento, né? Eu acho que é bem mais danoso perder a oportunidade preciosa do tempo que você recebeu na sua vida para ficar no papel de vítima, ao invés de ficar no papel daquele que constrói a sua história, né? Daquele que cura as suas feridas, daquele que recria aquilo que necessita, daquele que se nutre do que necessita, que reconhece no seu corpo o que está precisando naquele momento e vai lá e se presenteia. Quem fez o processo na quarta-feira aprendeu sobre isso, sobre reconhecer o que o meu corpo está precisando. Ah, tá doendo aqui? Vamos ouvir? Vamos respirar o que está acontecendo aqui? Tá doendo o coração? O que o coração quer me contar? Em vez de eu correr para o médico e achar que eu estou infartando, vamos respirar? Vamos ouvir o coração? Ele é super sábio. Deixa no inconsciente vir à tona uma palavra. E às vezes vai vir entusiasmo. Morgana, o que é entusiasmo? Me conta você. Como é que você gera entusiasmo para você? E aí você busca aquilo que te dá entusiasmo. Teu corpo está necessitando de entusiasmo. Dançar te traz entusiasmo? Bota uma música que você gosta e começa a dançar. Te presenteia. Agora não diz assim, a minha mãe era uma depressiva e por isso que eu sofro desse jeito, porque eu não tenho entusiasmo na minha vida. Cresci numa família de todo mundo que era depressivo. Tu vai passar quantos anos da tua vida falando essa historinha? Quantos anos tu vai te manter como uma criança vítima do meio? Assume a responsabilidade, seja guerreira da luz, seja guerreira do teu sucesso. Te nutre daquilo que traz entusiasmo para a tua vida. É isso que todo o trabalho de desenvolvimento humano nos convida a fazer. A Angela falou que chegou atrasada, que ela vai assistir no gravado. A Fábio... A Fábio está dizendo que chegou atrasada também, mas dá para entender. A Angela falou aqui, gratidão pelo curso de quarta, foi realmente maravilhoso, eu também amei ter ofertado. E o bom é que agora essas lives ficam gravadas como o meu sonho se realizou, eu fiquei muito feliz, porque antes eu ficava pedindo para as pessoas seguirem, porque para eu ter direito a 1 hora no IGTV, para eu botar os vídeos no IGTV, eu precisaria ter 10 mil seguidores. E agora o Instagram liberou que as lives de 1 hora podem virar vídeos no IGTV, e daí fica gravado esse conteúdo eternamente. Muito feliz por isso. Então, assim, agora a gente tem aí menos de 10 minutos. Eu vou convidar vocês para a gente meditar um pouquinho, para a gente ativar essa energia do nosso coração. Então, a gente junta as nossas mãos em frente ao nosso peito, conecta aqui no nosso coração, deixa os ombros para baixo, de forma relaxada, a escápula quase como se fosse encostar lá no anjinho. Sente os teus pés no chão, a sola bem firme no chão. Deixa tuas pernas no ângulo de 90 graus. E começa primeiramente a se observar como você está aqui hoje comigo. Solta o ar pelas narinas. Permite que a cada exalação, essas memórias possam ir embora de você, possam ser transmutadas pelo universo. Libera as tensões, libera os bloqueios através da expiração. Então é aconselhado que a gente exale um pouco mais de tempo do que quando a gente inala. E depois você inala e preenche de vida, do novo que chega, de nova luz, de novas oportunidades. O teu peito, preenche todo o teu pulmão.
Preenche a tua barriga, deixa crescer você, deixa as costelas se expandirem. Enche o máximo, exala o máximo. Como se fosse um grande balão que enche e esvazia. Observe o seu corpo fazendo esse movimento. Observa que quando enche, o diafragma desce para expandir a barriga ainda mais e o peito. Que quando exala, o diafragma sobe e permite a compressão para exalar o máximo do gás carbônico que está nos pulmões. Oferta esse carinho para você. Uma respiração consciente dessa forma é uma massagem energética, te revitaliza, te traz entusiasmo, alegria, amor, gentileza pela tua vida, gratidão pela tua vida. E a partir de agora a gente ativa a sabedoria do nosso coração. Permite que ele fale por você. E comece ativando ele ainda mais com a emoção maior, auspiciosa que surge do nosso coração, dizendo a palavra obrigada. 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 Obrigada por todos os profissionais que se dedicam a estudar o funcionamento do nosso corpo, dos nossos nervos, dos nossos músculos, para que haja alta performance, para que haja vitalidade, para que o corpo esteja cada dia mais saudável. Obrigada, obrigada, obrigada pelo tempo precioso de todas as pessoas que se dedicam a estudar e deixar a vida do outro ainda melhor. Obrigada, 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 obrigada por você estar aqui comigo, fazendo essa meditação em grupo. Obrigada, 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 obrigada por este amor do Espírito que nos conecta e fortalece a nossa vida neste plano, neste país, nesse planeta. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada pelas frutas saudáveis que as árvores nos oferecem, com tanto sabor, beleza, que geram alegria e muita saúde para o nosso organismo. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por cada ser humano que se dedica a estudar o outro como um ser humano nobre, como uma alma nobre, como um ser divino, livre de doenças, perfeito em saúde, compreendendo que as pessoas às vezes se perdem na rota e o corpo é tão inteligente que avisa. Obrigada, obrigada, sabedoria do meu corpo, por me informar sempre o que eu preciso fazer. Obrigada, 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 obrigada pela minha mãe, obrigada, obrigada, obrigada pelo meu pai, obrigada, 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 obrigada. Através do amor deles eu amo ainda mais. Obrigada, obrigada, obrigada. Quanto mais eu amo eles, mais eu amo a vida. Obrigada, 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 obrigada.
Eu amo o pai e a mãe de cada um que está aqui, pois graças a eles você está aqui. Parabéns para esse pai, parabéns para essa mãe que trouxe você para estar aqui hoje, meditando neste grupo. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada a todos os profissionais de TI que permitem que a gente tenha internet, esse Wi-Fi, esses softwares do Instagram, do Facebook, do YouTube, para que a gente possa interagir, para que a gente possa compartilhar os ensinamentos e todos juntos colocando em prática, criando uma sociedade mais amorosa, mais humana, mais sábia, mais saudável. Mais leve, mais atenciosa, mais presente com a vida, mais grata. Gratidão, gratidão. Muito obrigada por esta oportunidade de hoje. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por este coração que pulsa e expande o amor no meu peito, por todo o meu corpo. Obrigada, 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 obrigada. Perceba o fluxo de energia agora na palma das tuas mãos. Perceba. Observe qual é a parte do teu corpo que está necessitando receber um ato de maternagem, um ato de cuidado, de zelo, e leve as tuas mãos até esta região. Pode levar a mão direita e a mão esquerda junto, pode levar as duas no mesmo ponto. Leve as tuas mãos, elas estão com a energia mais pura e divina da cura, do amor que vem do coração, dessa conexão entre todos nós. Essa energia da criação do universo. Sinta, perceba a ação da tua mão nessa região. Perceba como essa região fica feliz ao receber a energia que é emanada das tuas mãos. Respire e ouça. O que essa parte do teu corpo está te solicitando? Passe essa mão com carinho pelo teu corpo, passe pelo teu rosto, pela tua cabeça. É tão bom fazer um carinho na cabeça, fazer um carinho pelos cabelos. Olha só, num fio de cabelo tem toda a informação da nossa ancestralidade. Certo ou errado? Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Imagina o que acontece quando eu estou passando a mão aqui e fazendo um carinho no meu cabelo. Será que eu estou ofertando carinho para todos os meus ancestrais? Será que eu estou agradecendo para eles a vida que eles me deram? Será que eu estou tomando deles a força de superar todos os obstáculos? Se eles conseguiram passar por pandemias numa época que não tinha tanta tecnologia como a gente, será que a gente não vai continuar? Será que a gente vai dar vida ainda para os nossos descendentes viverem ainda melhor? Né? Você já parou para pensar que você, que aí reclama que ganha um salário mínimo, que tem um carrinho velho, vive melhor do que um rei viveu há 200 anos atrás? Olha só, 200 anos atrás não é nem tanto tempo assim, gente. Você, se recebe um salário mínimo, tem uma casa e tem um carro, você vive melhor do que 99% das pessoas que viveram há 100 anos atrás. A maioria dessas pessoas, eu acho que há 100 anos atrás não tinha nem papel higiênico. Tanto que eu brinquei, né? A gente tem um luxo tão grande que é o papel higiênico que as pessoas se desesperaram na pandemia em ficar sem o papel higiênico, né? Podia passar fome, mas
Por quê? Porque passar fome os nossos antepassados já passaram, a gente dá conta, né? Mas a gente não tem a lembrança de ficar sem papel higiênico. Quem sabe é isso, né? Então, assim, resgata. Quando você se oferta carinho, na real você está honrando e está tomando mais força ainda, porque você está cuidando da sua mãe, do seu pai, em você. Talvez você esteja com desconforto no teu corpo físico e você não saiba, mas é tua mãe e teu pai que não estão bem. E aí você fica ruim aqui no corpo físico e não sabe, e você está conectada com eles. Porque esse vínculo nunca acaba, gente. A gente é a continuação da vida, é um grande corpo planetário. Ou você entende isso ou você vai continuar aí dando murro em ponta de faca, como a gente fala, né? Então a nossa live está encerrando. Eu sou muito grata. Se alguém quiser colocar como está se sentindo após a nossa meditação, após a reflexão do dia de hoje, coloca aí nos comentários que a gente ainda tem uns minutinhos aí. Então é possível você colocar as suas informações para a gente saber como você está se sentindo após ter agradecido, ativado essa energia do teu coração e ter se ofertado esse carinho para o teu corpo físico, né? Ter feito essa maternagem com você. Quão lindas são as frutas, né? Hoje eu agradeci as frutas. Angela falou, sempre leve, muita energia boa, né? Isso é uma maternagem que a gente faz. Se todos os dias, às 6 horas da tarde, né? Infelizmente ontem, por sinal eu não falei, né? Ontem, às 6 horas, eu estava fazendo constelação. Por isso que eu não vim, né? Eu comecei às 3 horas da tarde e a gente acabou estendendo o atendimento e passou das 6, eu encerrei, já era quase 7. Por isso que eu não fiz a live ontem, tá? Sinto muito. Eu tento sim fazer as lives todos os dias, né? O compromisso aí dos 21 dias. Mas às vezes acontece esses detalhes do trabalho individual que eu realizo e aí eu não consigo estar aqui. Mas a ideia é sempre estar aqui às 6 horas da tarde, então sempre dá uma passadinha aqui que talvez eu esteja compartilhando, né? Conhecimento e a gente fica trabalhando. A ideia é amanhã eu fazer essa vivência em relação à mãe, para você olhar aí como é que tá de uma forma de coração, né, gente? Porque racional, às vezes a gente diz que tá bem, mas daí quando vem aqui, como a Vera contou, né? Ela sabia racionalmente, né, que ela precisou ir para casa dos tios aos 10 anos, mas aí a gente pensa, não, imagina, a criança de 10 anos deu conta. Tu acha que uma criança de 10 anos dá conta de ficar morando longe do pai e da mãe? Né? Fica memórias de dor, de rompimento com o vínculo do amor, né? E são memórias que às vezes atrapalham muitas relações. A Beatriz diz que amor, muito obrigada, também te agradeço por estar aqui. Não, eu vou te mandar mensagem agora, Angela. Hoje eu fui para Floripa fazer esses tratamentos e eu cheguei pertinho desse horário, por isso que eu não respondi ninguém hoje ainda pelo WhatsApp. Eu tô te devendo desde ontem, agora eu vou te responder. Já vou te mandar lá sobre o nosso retiro em junho, o retiro do Portal Ilumina, e vou te falar como é que funciona a constelação online também, tá? Beijo, gente. Tem 1 minuto para desligar para essa live ficar gravada, então tudo de melhor para vocês e até amanhã. Meu abraço fraterno a todas vocês.